Meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago algumas notícias que estão acontecendo. Dentre elas, no Equador, o presidente reeleito é da direita. A esquerda contesta e diz que não aceita a decisão e pede recontagem de votos. Mas a justiça de lá já disse que isso não é possível. Também eu trago a opinião que mudou comparando lá em 2010 sobre anistia por parte do ministro Gilmar Mendes. Condenação de Pablo Marçal, eu acho uma quantidade imensa, quase 2 milhões de reais por um funcionário que morreu prestando serviço para a sua empresa. Não é muito bom ser rico nesse país. A justiça realmente cobra valores muito exorbitantes. O Pedro Lucas Fernandes, ele é o líder do União Brasil na Câmara, que foi escolhido pelo presidente Lula para substituir o ministro das Comunicações, que pediu afastamento por estar sendo acusado de corrupção na sua gestão de ministro. Mas, segundo a imprensa, ele ainda não confirmou se aceita ou não o cargo. Também o caso de uma menina, foi lá em Brasília, no dia 13, no domingo, a Raíssa, de 8 anos, ela morreu vítima de um desafio por inalar desodorante e veio a falecer. Você pai, você mãe, preste atenção no que o seu filho faz. Quando ele fica ali meio de cantinho, dê uma olhadinha no que ele está conversando ou até olhando ali na internet. Eles é que trazem esses desafios exagerados e fazem com que as crianças, principalmente, venham a ser vítimas, porque uma notícia diz que mais de 50 crianças brasileiras já morreram por causa de desafios online nos últimos 12 anos. Como é bom ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, eles não irão trabalhar, não terão atividades presenciais em Brasília, face ao feriadão que se aproxima, Páscoa e 21 de abril. Mas o presidente supremo, o Barroso, fará plantão, mas haverão servidores à sua disposição que receberão valores, ou seja, hora extra. Também agora a imprensa tenta, de qualquer maneira, bombardear o provável indicado por Jair Bolsonaro, caso ele continue inelegível, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É uma campanha imensa e até colocam pesquisas dizendo que preferem que ele concorra à reeleição de governador de São Paulo e não à presidência da República. Tem alguém manipulando, não sei se é a imprensa e tudo. Ronaldo Caiado, que seria ser candidato, um divisor da direita, ele havia sido tornado inelegível, agora a justiça suspendeu. Ele está novamente elegível. E quem se fortalece com isso? A esquerda, face à divisão da direita. Também uma tecnologia feita pelos marginais, pelos malandros, de bloqueadores de tornozeleira eletrônica. Tudo isso nós teremos aqui no nosso vídeo para ilustrar a notícia que estamos dando. O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, embora tenha sido uma cirurgia muito complicada nesse domingo 13, foi lá no Hospital do Distrito Federal, o DF Star. O médico que o atendeu, da sua particular dele, deu informação, disse que foi uma cirurgia muito delicada
e levou um tempo de 12 horas. Ele está na UTI e nas próximas 48 horas são de uma observação. Não tem previsão de alta e não sabe nem quando ele poderá ter as suas atividades. Mas vamos então a esse vídeo que eu falei a vocês, que o Noboa foi reeleito no Equador. É a direita se manifestando. Não é Brasil, é o nosso vizinho, mas lá a direita tem vez. Os eleitores devem ser parabenizados. O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito no país. A gente traz as informações direto do nosso departamento. Também importante de um país pertinho aqui do Brasil, Darlison. Com mais de 90% das urnas contadas, Noboa venceu a candidata de esquerda Luísa Gonçalves, com uma diferença de 12 pontos percentuais. E no discurso de vitória, o presidente comemorou a diferença expressiva do resultado e agradeceu à equipe. Já a candidata da oposição disse que não reconhece os resultados e que vai exigir uma recontagem. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral descartou qualquer narrativa de fraude. Noboa e Gonçalves terminaram o primeiro turno praticamente empatados, com uma diferença de menos de 1 ponto percentual a favor da candidata de esquerda. O segundo turno foi marcado por uma disputa acirrada, isso ontem, em meio à violência das facções de tráfico de drogas no país. Um dia antes das votações no sábado, Noboa declarou estado de exceção em 7 províncias do país, incluindo a capital Quito. E essa medida, Darlison, vai ter duração de 60 dias e bastante questionada pela oposição do país e pela comunidade internacional. Vamos seguir acompanhando qual vai ser o resultado disso. Mas ainda não podemos deixar de falar na PL da anistia. O número de deputados assinaturas pelo regime de urgência foi aprovado. Hugo Mota está numa situação, ele disse que se tomasse uma providência nesse sentido, estaria provocando o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, segundo a imprensa, às vezes pressiona governadores, deputados, para que não aprovem a anistia, principalmente o Kassab, que é um dos líderes do Centrão. Mas a coisa não está nada boa. Nós temos a opinião de alguém que hoje se diz contra a anistia. Mas, revivendo a nossa memória, o ministro Gilmar Mendes, há um tempo atrás, pensava de outra forma. Vejam aí. Em 2010, Gilmar Mendes participou de uma votação de uma ADPF 153, onde ele disse que a anistia é o que tornou e torna a democracia possível, né? Gilmar Mendes diz que a anistia tornou a democracia possível e vota pela improcedência da ADPF 153. Tá? Dá uma olhada. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891. Artigo 34, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa. Privativa, ou seja, é só do Congresso. De caráter eminentemente político. E nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Esta era a concepção que ele tinha antes sobre a anistia. Mas hoje, não sei se os tempos mudaram ou a concepção dele mudou. E, inclusive, decisões que ele tomou hoje que põem em dúvida qual a sua maneira correta de pensar. E não faz sentido algum discutir anistia. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi
E é extremamente grave. Consagração da impunidade. 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato. Gilmar ordenou 21 solturas na Lava Jato em menos de 30 dias. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 200 quilos. 200 quilos de cocaína. Além dessa notícia, nós temos um grito que havia antes pela esquerda, quando pensava que Jair Bolsonaro seria responsável por mandar matar Marielle. Eles diziam: temos que descobrir quem mandou matar Marielle e que esta pessoa fosse presa. Mas agora também eu não vejo eles gritarem, dizer assim: sabemos quem mandou matar Marielle. Foi o deputado Chiquinho Brazão. E quem mandou soltá-lo? Não é bem soltar, mas ir para a prisão domiciliar. Foi o ministro Alexandre de Moraes. E eu não vi um pio, principalmente da esquerda, daqueles que tanto gritavam por Marielle, que foi assassinada. Mas também nós temos aquela condenação pela justiça a Pablo Marçal, do PRTB. Ele já está inelegível. E agora, com a morte, ao ser eletrocutado, um eletricista que trabalhava para a sua empresa, a justiça determinou que esta família seja indenizada em aproximadamente 2 milhões de reais. Aí está a notícia. Olha, o empresário Pablo Marçal, do PRTB, foi condenado a pagar quase 2 milhões de reais à família de um homem que morreu enquanto prestava serviço para a empresa Marçal Participações. A decisão foi tomada pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. A empresa do empresário e político Pablo Marçal, além de outras 2 empresas no setor, foram condenadas, então, a pagar 1 milhão e mais de 400 mil por dano material e mais de meio milhão de dano moral à família de Celso Guimarães Silva. Esse homem, de 49 anos de idade, era um profissional especializado na instalação elétrica de programas de grandes produções de estúdios. Ele foi contratado pela empresa de Marçal para a desmontagem de um cinema em Alphaville, um bairro nobre aqui do estado de São Paulo. Isso em junho de 2023. Neste caso, na desmontagem desse cinema, ele foi eletrocutado, recebeu uma descarga elétrica e caiu da altura de 4 metros em direção ao chão. Na época ele foi socorrido, foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. A CNN teve acesso a essa informação em primeira mão, já que o processo corre, melhor dizendo, em sigilo de justiça. Na época, a gente ainda tem informação de que a polícia investigou o caso. Um laudo policial ainda mostrou que o ambiente de trabalho era inseguro, por conta de fiação elétrica exposta e sem isolamento, além de ausência ou falta de estrutura que possibilitasse o uso correto de equipamentos de segurança por parte dos profissionais. Depoimentos dados por funcionários que estavam no momento do acidente, além de um vídeo que Celso, a vítima, gravou enquanto estava no hospital, ajudaram a justiça a decidir que Pablo Marçal, então, a sua empresa e outras 2 falharam em garantir a segurança desse profissional que deixa uma esposa e seus filhos. Por unanimidade, então, foi condenado ele e as empresas em segunda instância. E após essas notícias, eu trouxe uma também da tecnologia, que cada vez está mais avançada. Nos ajuda muito, nós que aplicamos para o bem, mas tem aqueles que aplicam para o mal. É uma nova arma usada pelos marginais, que são bloqueadores de tornozeleiras eletrônicas. Eles trabalham sempre ao contrário do que é descoberto. A tornozeleira eletrônica não é mais segura como muitos pensam. Veja aí o novo aparelho que está no mercado. Estamos aqui agora na Vila Pedroso e fizemos aqui uma abordagem e olha só,
Vocês estão vendo aqui essas duas caixinhas? Olha o que tem dentro delas aqui. Olha que abre aqui. Parece um pendrive, né? Mas na verdade é um bloqueador de sinal de tornozeleira eletrônica. Esse cidadão que está vendo aqui, vocês estão vendo? Ele está vendendo esse bloqueador por R$600. Esse bloqueador aqui você encaixa no carregador portátil e corta o sinal da tornozeleira. Tem condição? Isso é assim, o cara coloca e sai com o bloqueador e sai cometendo crime aí à vontade. E aqui? Quanto você pagou nesse aqui? Hã? R$100? Aí você colocou pra vender onde? Você tá vendendo em qual plataforma aí? Tava no Facebook? Aí você tava vendendo por quanto? 600. Aí que esse aqui já é outro, ó. Outro bloqueador. Um aqui, o outro ali, ó. Uma tornozeleira aqui, ó. Mas só um bloqueia 10 tornozeleiras. Mostra eu aí. Olha lá, todas sem sinal, as duas, ó. Tá vendo? E aí eu trouxe também um esforço da imprensa para que Tarcísio de Freitas não concorra à presidência da República caso o ex-presidente Jair Bolsonaro continue inelegível. É uma força imensa que eles estão fazendo pesquisas sobre pesquisas, para que haja uma divisão da direita. Vejam aí. Vamos agora falar sobre Tarcísio Gomes de Freitas. O Datafolha realizou uma pesquisa sobre o futuro político do governador de São Paulo. O nome dele aparece na lista de possíveis presidenciáveis em 2026. Mas a maioria dos entrevistados nesse levantamento acredita que o governador deveria disputar a reeleição. Vamos então aos números. 58% acham que Tarcísio deveria disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Já 30% acreditam que ele deveria disputar a eleição para a presidência da República. Não sabem, são 12%. Essa pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E essas foram algumas das informações que eu trouxe no dia de hoje e algumas em vídeo. Embora que estejam tendo recém as discussões sobre a possibilidade da aprovação da PL da anistia, ministros do Supremo já apontam que o projeto de anistia como inconstitucional. Isto que nem foi encaminhado a eles. Mas eu espero que vocês opinem. A sua opinião é muito importante. E principalmente no canal de Pepe Severo. Se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.